luz, E nascido. até mesmo você que começa agora e já ouviu algumas coisas, né? A gente talvez pense que a felicidade seja alguma coisa muito distante, que seja alguma coisa realmente que está praticamente inalcançável. Então, nós até dizemos frases do tipo: "Ah, quando eu for um espírito puro, eu serei feliz. Ah, quando eu evoluir, eu serei feliz. Ah, a felicidade se encontra na pureza", e tal. Então, a gente vai empurrando essa felicidade como se fosse um conceito que para nós ainda estivesse como inalcançável. E será realmente que é isso? Será que a felicidade é um conceito que está lá na frente nos esperando para que nós a alcancemos e nós não consigamos, antes disso, já vivenciá-la? Alguns de vocês que podem estar aí do outro lado, né, da telinha, devem estar pensando: sim, mas até o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso, quando fala que a felicidade não é deste mundo. Eu recomendo a que todos nós possamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, capítulo 5, né? E ler com mais atenção, e não só ler, como estudar o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o capítulo 5 mesmo, em outros próprios ou trechos desse capítulo, nos fala que já é possível vivenciar parte da felicidade. Não teremos a felicidade plena aqui na Terra, porque a Terra ainda é um planeta que nos oferece muitas oportunidades de provar situações para saber se já alcançamos determinado nível evolutivo e, principalmente, de espiar situações que nós deixamos em aberto no passado, o que para nós representam dores, né? Ainda que seja um aprendizado, que seja um caminho para a evolução e para a felicidade, conseguintemente, para nós ainda representam dores, porque nem sempre são as situações que nós gostamos de passar, né? Mas, quando nós olhamos a situação felicidade no Evangelho segundo o Espiritismo, lá mesmo eles já dizem que nesta encarnação, nesta vida, nós já podemos vislumbrar e vivenciar um pouco do que vem a ser essa felicidade, né? E eu costumo dizer o seguinte: nós temos alguns discursos, né, como o que eu falei agora há pouco, né, nós temos alguns discursos que são prontos, que são frases feitas e que nós repetimos praticamente mecanicamente, né? Então, nós repetimos que a felicidade não é desse mundo, e etc. e tal, e nós deixamos de aproveitar com isso muitas outras coisas boas que podem estar diante de nós. Então, em relação à felicidade, uma dessas questões é a seguinte: nós achamos realmente que nós não vamos ser felizes aqui no planeta Terra, né? E então vejamos, outra frase que nós repetimos assim abundantemente é: "Ah, o evangelho de Jesus é a salvação, só o evangelho pode nos salvar". Agora a gente sabe que é a caridade, né, mas a gente repete muitas vezes que o evangelho é o caminho da salvação, o evangelho de Jesus é o norte das nossas vidas e etcétera. Nós repetimos isso, mas fazemos realmente do evangelho o norte das nossas vidas? Nós fazemos do evangelho o manual de instruções de como viver no planeta Terra? Se nós começarmos a pensar sobre isso e começarmos a tentar colocar parte do evangelho como pautadoras das nossas atitudes, nós vamos começar a vivenciar essa felicidade. O evangelho vai deixar de ser uma ideia distante, vai deixar de ser uma ideia inalcançável. Ah, mas o evangelho de Jesus é a única coisa que nos salva. Como se fosse uma entidade de uma elevação monstruosa que quase nunca aparecesse aqui perto de nós, né? Então, é interessante a gente começar a pensar o seguinte: é como se fosse uma cachoeira, né? Você que mora aí no Nordeste do Brasil, né, conhece belíssimas cachoeiras. Você que mora no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, né, na região Norte, né? Você que nesse Brasil maravilhoso em termos de natureza conhece cachoeiras, né? Pense como funciona uma cachoeira. É o rio caindo, o rio caindo, o rio caindo, e de repente há uma queda, né? Há um hiato ali, não há uma linha de continuidade geográfica, né? E aquela água que vem do rio sai em queda livre até encontrar um novo patamar. Se vocês prestarem atenção, o centro da queda é onde existe o maior volume de água, tá?
Então existe ali um volume muito grande de água no centro, independentemente de qual rio nós estejamos e qual o volume de água daquele rio, o centro sempre terá mais água do que as extremidades. E viver o evangelho é basicamente ir de encontro ao centro daquela queda d'água, tá? Quando nós começamos a fazer algumas coisinhas que o evangelho prevê para todos nós, é porque nós já estamos caminhando ali na beiradinha, ou seja, nós já conseguimos sentir os respingos de toda aquela felicidade que é representada na nossa metáfora pela queda d'água. É como se as energias de mais alto viessem para nós como em uma cachoeira, evidentemente também centralizada a maior parte dessa energia, mas ela também se deixasse cair pelos lados, né? E nós, quando começamos a praticar atitudes que estão de acordo com o Evangelho de Jesus, nós, quando começamos a praticar atitudes que estão alinhadas com as lições que nosso Mestre nos deixou, tanto verbalmente quanto por ações, nós já participamos daqueles filetes de felicidade, daqueles filetes de energia de mais alto que são emanados para todos nós aqui na Terra.